Você já teve a impressão que as frases em francês às vezes parece que tem palavras sobrando? Tem uns sons que se repetem o tempo todo, tipo um ça no final da frase, um lá no final da frase, do tipo, em vez de dizer o que você está fazendo, qu'est-ce que tu fais? Eles falam qu'est-ce que tu fais là? Ou onde você está? Tu es où? Você está onde? A gente acaba ouvindo tu es où là? Esses lá, esse ça, às vezes um pronome também, moi, toi, eles aparecem muito de forma um pouco desnecessária nas frases. E hoje eu quero falar desses três casos com vocês: da repetição do pronome tônico, do uso do ça e do uso do lá, para ajudar vocês a limparem as frases em francês e não se perderem com sons que só estão atrapalhando a compreensão de vocês. Então vamos lá. Ele estava aqui, ele. Ela gosta disso, ela. Eu não sei se vocês falam assim. Aqui na minha região, eu moro no Sudeste, no interior de São Paulo, e parece que por aqui é um hábito que está pegando mais hoje em dia. Isso em francês é feito o tempo todo. A gente repete o sujeito o tempo todo em francês, as frases ficam sonoras, dá ritmo. Ah, tu aimes ça, toi? Tu aimes ça, toi? J'aime ça, moi. Je aime ça, moi. Eu estou repetindo o sujeito. Tipo, ela gosta disso, ou ela. Elle aime ça, elle. Ou até no começo da frase eu posso repetir. Elle aime ça. E a gente consegue trazer um pouco de ênfase para o sujeito. Às vezes até ser um pouco mais claro no que a gente está dizendo. Isso é uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, que é um exercício interessante de limpar frases. Como fazer limpeza de frase em francês? O pronome que aparece no final da frase, por exemplo, tu aimes ça, toi? Esse toi, ele é uma repetição, né? J'aime ça, moi. Eu gosto disso, eu. Tem coisas em francês que estão ali não realmente agregando um sentido. São elementos, são sons que, se você tiver uma noção de estrutura da frase, da língua, você consegue saber que você não precisa dar atenção para esse som. Porque às vezes você conhece a frase j'aime, j'aime ça, mas quando você ouve j'aime ça moi, você fica pensando ça eu conheço, agora ça moi eu não sei. Então saiba que o pronome tônico, no final da frase ou no começo, ele é algo que pode ser ignorado porque não agrega nenhum sentido para a frase e às vezes só deixa a frase mais confusa para a gente. Então pense nesse negócio do português. Ele gosta disso, ele. Ele achou que eu estava lá, ele. É exatamente como o francês fala. Então assim, ela estava aqui, ela. Elle était ici, elle. E a gente repete elle no final. Fiquem atentos e atentas para esse tipo de coisa. Moi, toi, lui, elle. Aparece no final da frase, boiando ali, sobrando, não está agregando em nada o sentido da frase. Se você tiver interesse em uma lição sobre pronomes tônicos, que são esses pronomes que aparecem no final da frase, me mandou uma mensagem, vocês podem falar comigo no Instagram, francês com pp, e eu tenho lições específicas sobre esses assuntos que eu posso enviar, compartilhar com vocês. Mas olha só, tem outras formas de estar sujando a frase, tá? Uma coisa que vocês devem ouvir o tempo todo é o som sa. Sa aparece no começo de frase, sa aparece no final de frase e quase sempre a tradução disso é nada. A gente não traduz em português porque a língua portuguesa não precisa disso. Não precisa do sa. O sa, ele é muitas vezes um sujeito. Só que esse sujeito, em português, ele é um sujeito inexistente. Por exemplo, faz tempo. Quem faz tempo? Quem é o sujeito do verbo fazer? Não é ninguém. Em francês, a gente não pode usar um verbo sem sujeito,
a não ser que seja imperativo, né? Que seja uma ordem, tipo, faça isso, venha. Só nesse caso que o verbo fica sem sujeito. Então a gente usa um tapa-buraco, que é o ça. Nesse caso, ça fait longtemps. Ao pé da letra, isso faz muito tempo, mas a gente não precisa traduzir como isso, a gente vai dizer só faz tempo. Ça, então, gente, o que ele é? É um pronome. Um pronome, c'est un pronom démonstratif neutre. É isso que ele é. Um pronome demonstrativo neutro, mas ele, então, vai servir como sujeito para verbos que em português não precisam de sujeito. Por exemplo, você vem comigo hoje? Tu viens avec moi ce soir? A resposta vai ser depende. Verbo. Depende. Verbo que não tem sujeito. Depende. Em francês, a gente precisa de um sujeito, que é o ça. Ça dépend. Aí você que fala inglês está pensando, nossa, isso parece muito com o it. Ele é exatamente a mesma coisa. It depends. Em inglês a gente também não deixa verbo sem sujeito. Depende. Ça dépend. It depends. Então, assim, tem muitos exemplos disso. Tipo assim, a frase, nossa, tá fedendo. O verbo feder em francês é puer. Então, assim, tá fedendo. Ou fede. Quem? Não tem sujeito nenhum. Em francês tem que ter, é o ça. Opa, ça dépend, já passou. Ça pue. Ça pue. Que ao pé da letra é fede, mas a gente traduz como está fedendo. Ça pue, ao pé da letra, fede, né? Isso fede, mas a gente traduz como está fedendo. Porque em português é o gerúndio que vai dar esse sentido. Está fedendo. Então o ça, gente, aparece muito. Tipo assim, nossa, tá ardendo, tá ardendo. Ça brûle. Ça brûle, que é o verbo queimar. A gente fala que está queimando quando algo está ardendo. Né? Ça brûle, está ardendo. Então o ça, ele é, com muita frequência, o sujeito. Então a frase começa com ça, ignora o ça, porque ele não vai ser traduzido. Então talvez a frase fique um pouco mais clara para você pensando assim. Mas o ça também é complemento de objeto. Por exemplo, eu gosto de filme de terror. J'aime les films d'horreur. Não é verdade, mas tudo bem, é só um exemplo. J'aime les films d'horreur. Tu aimes ça? Olha como a tradução, eu gosto de filmes de terror. Você gosta? A gente não precisa de um complemento de objeto para o verbo gostar, porque está implícito. Porque está implícito, a gente não precisa, né? A gente sabe do que a gente está falando, de filmes de terror. Mas a estrutura de frase em francês, ela gosta de todos os elementos explícitos ali, e a gente precisa então colocar o ça. Enfim, precisa. Nesse caso até não é tão necessário, mas é muito usual e soa bem, tá? Tu aimes ça? Então você responde então dizendo gosto. Olha só, uma palavra só em português. Gosto. Em francês você precisa do sujeito, então je, aime é o verbo, gostar, eu gosto, ça. Gosto. J'aime ça. 3 palavras para dizer gosto. É isso. Então, ça antes do verbo como sujeito, ça depois do verbo como complemento de objeto. Muitas vezes o português não precisa dessas coisas, então em português a gente nem vai usar palavra nenhuma para traduzir esses ça. Mas outra coisa que aparece muito é o som lá. E se você tem interesse por francês, você deve estar pensando, nossa, que bom que ele vai falar do lá, porque lá está em todas as frases e que raios de palavra é essa que não faz o menor sentido? Pois é, lá é um advérbio de tempo e de lugar. Ele pode significar aqui, aí, agora, tá? Principalmente essas 3. Aqui, aí e agora. Só que a gente também não precisa sempre traduzir ele. Então, ele é uma dessas sujeirinhas que você pode ignorar. Porque o francês ele abusa desse advérbio. Então, assim, você está na França? Tu es en France? Tu es en France?
Mas no francês falado, a gente costuma colocar um lá aqui. Tu es en France là? Que seria um pouco a ideia de você está na França agora? A gente não precisa usar um agora aqui, hein? A gente pode simplesmente falar você está na França. Por exemplo, o que você está fazendo? Qu'est-ce que tu fais? A frase está completa. Qu'est-ce que tu fais? Mas se eu quero insistir que eu estou falando de agora, né? Tipo assim, seria um pouco a frase: o que você está fazendo aí? Ou o que você está fazendo agora? A gente vai dizer: qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Porque às vezes você entende a frase qu'est-ce que tu fais? Você entende fé, mas fais là, você acha que é uma palavra nova. Não é. E o lá, ele nem faz tanta diferença no sentido. O que você está fazendo aí? Qu'est-ce que tu fais là? Isso aparece o tempo todo. Tipo, tô indo na farmácia. Je vais à la pharmacie. A frase está inteira. Ela para em pé. Je vais à la pharmacie. Mas no francês falado, a gente coloca um pouco mais de ritmo, um pouco mais de ênfase. E a gente fala: Je vais à la pharmacie là. Eu tô indo pra farmácia. O lá, gente, só tá ali para insistir que a gente está falando do momento presente, mas ele é meio que dispensável. Por exemplo, você está indo aonde? Tu vas où? Talvez você entenda, tu vas où? Mas o francês ele vai falar tu vas où là? Aí você fala, poxa, o lá eu não sei o que é. O eu sei. Pois é, ignore o lá. Pronto. Tu vas où? Tu vas où là? É um vício de linguagem, tá? É um cacoete, é um advérbio que aparece de forma quase que excessiva no francês falado. E às vezes é só uma questão de saber limpar a frase. E a gente limpa a frase, gente. Limpem as frases. Pronome repetido no final, ça no começo, ça no final, lá no final. São coisas extremamente comuns. Comecem a perceber isso. As coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido. A ideia aqui é descomplicar um pouco o que é complicado à toa, né? É só uma palavrinha ali que está dificultando a sua compreensão sem nenhum propósito, né? Ela está ali só dando um pouco de ritmo para as coisas, vamos dizer assim. Voilà, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Allez, merci et salut!